amado, a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Bem-vindos ao nosso canal Reino do Espírito. Quero trazer uma mensagem esta noite para vocês de um engano, um equívoco que muitos pregadores estão falando aí nas igrejas, que Jesus, quando no Getsemane, na oração que ele foi fazer com seus discípulos, quando os discípulos adormeciam, ele disse: Pai, se tu queres, passa de mim esse cálice, mas contudo não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. E diz que a Bíblia que um anjo chegou e o confortou, e o seu suor se tornou em gotas de sangue ao ponto de escorrer pelo chão. Eu quero dizer para vocês que o Jesus que eu conheço, o leão da tribo de Judá, jamais se acovardaria, jamais sentiria medo da obra que ele veio fazer. Quero ler com vocês um versículo na Bíblia que diz, se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 12, que diz assim: agora minha alma está perturbada. Que direi eu? Passa de mim essa hora? Se precisamente para essa hora eu vim ao mundo. O que Jesus estava querendo dizer? Que aquela hora dele fazer a oferta, o sacrifício, interceder pela humanidade, pelos pecados da humanidade, ele estava falando naquele momento: que direi eu, Pai, passa de mim essa hora? De maneira nenhuma. Para isso eu vim ao mundo. Então, quando Jesus quis dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, não estava falando do Calvário, como muitos pregadores de renome pregam aí para a multidão nas igrejas, dizendo que Jesus tinha medo, ele se acovardou e ia ao Calvário. Isso não é verdade. Se você perguntar a qualquer médico especialista na área, você vai entender que o corpo de Jesus Cristo não estava resistindo tamanha pressão psicológica e espiritual. Ele poderia ter morrido naquela hora ali, quando ele estava orando com os discípulos. Foi dessa hora que Jesus falou: Pai, se quiseres, passa de mim essa hora. Jesus não se referiu àquela hora do Calvário. Senão ele fala: Pai, se quiser, passa de mim aquela hora. Não, ele estava esta hora. Aquele momento, ele disse que o Pai poderia passar, mas se fizesse a vontade do Pai, né? Então, não é que Jesus teve medo de morrer na cruz do Calvário. Isso é um engano. A Bíblia fala para nós que o leão, não há ninguém que faça ele voltar atrás. E Jesus, a Bíblia diz lá em Apocalipse, que ele é o leão da tribo de Judá. Jesus não poderia sentir medo em pensar em voltar atrás da obra redentora que ele ia fazer no Calvário. Porque no Calvário, ele intercedeu por mim e por você, por toda a humanidade. Se Jesus não se deixasse ser pregado na cruz, se Jesus não entregasse a sua vida, porque ele diz: ninguém tira minha vida, eu espontaneamente a dou. Ele deu a sua vida, não tiraram, ele deu a sua vida por todos os pecadores. Se Jesus não estivesse no Calvário naquela hora, intercedesse pela humanidade, o que aconteceria? A Bíblia diz que haveria seu juízo sobre toda a face da terra. Jesus intercedeu na hora certa, por isso que a Bíblia diz que ele é o nosso escudo, ele é o nosso salvador, ele nos salvou, ele se tornou escudo da humanidade, porque ele atraiu todo o pecado da humanidade sobre si, né? Então nós temos que entender que Jesus não se acovardou ir ao Calvário e passar pelaquela morte, que a Bíblia fala que é um batismo de morte que Jesus haveria de sofrer. E Jesus mesmo disse: eu pediria, passa de mim essa hora? Não, para isso eu vi o mundo. Nós temos que entender que Jesus, ele foi feito por um pouco de tempo menor do que os anjos, e menor do que os anjos, ele curou toda sorte de doenças, expulsou todas espíritos de enfermidade, ele ressuscitou mortos, ele fez com que os cegos tivessem visão novamente, ele andou sobre as águas, isso sendo menor do que os anjos. Então, o poder de Jesus Cristo é tremendo. Ele veio para esta hora, para interceder por mim e por você, pelos meus pecados e pelos seus pecados. Graças a Deus que o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos conduzido de uma maneira gloriosa. Estamos aqui mais de 2000 anos para trazer essa mensagem lá do Calvário, a mensagem da cruz, a mensagem santa e poderosa
que é poderosa para salvar a minha alma e a tua alma, todo aquele que crê se salvar na pessoa de Jesus Cristo. Isso não é merecimento meu e nem seu de ninguém. A Bíblia diz que é dom de Deus. Vós sois salvos é pela fé, pela graça sois salvos. Nós temos esse presente de termos essa salvação que Deus se agradou e nos dá o seu reino. Nós que somos pecadores, vou fazer uma comparação aqui para você, você vai entender muito bem. Imagina uma pessoa que deve muito, e chega a pessoa e fala, vou pagar toda a sua dívida. Ele diz, moço, mas eu devo muito. E ele faz um cheque em branco e coloca aí o valor da sua dívida. Isso que aconteceu no Calvário. Jesus pagou o nosso resgate. A Bíblia diz que nós somos comprados por um alto preço. Não somos mais de nós mesmos, pertencemos a Cristo, porque Ele que nos comprou, Ele que pagou o preço, derramou o seu sangue, foi Ele que nos redimiu. Então agora não somos mais nós, não pertencemos a nós mais, pertencemos àquele que nos comprou, e nos comprou com sangue carmesim, o sangue que ele verteu na cruz do Calvário, que a Bíblia diz que é poderoso para salvar todos os pecadores. Então é essa mensagem que eu quero trazer para vocês. Não acredite quando um pregador falar, por muito de renome que ele seja, muito famoso, e falar que Jesus teve medo de ir ao Calvário para passar daquela hora que até Jesus teve medo. Você vai ler esses versículos que está em Lucas, está no Evangelho de São João, capítulo 12. Que Jesus não teve medo. Jesus sempre foi corajoso e sempre será corajoso, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Esse é o Jesus que eu conheço, um Jesus forte, santo e poderoso. E eu quero que essa mensagem toque em vossos corações, que Deus os abençoe e participa conosco do nosso canal, dá o like, curte aí, nos ajuda a levar essa mensagem para outras pessoas, que tem muitas pessoas vivendo esse engano e acreditando que Jesus teve medo. Jesus não teve medo, Ele é o leão da tribo de Judá, né? Jesus não teve medo. Jesus enfrentou o poderoso Império Romano, Ele enfrentou Satanás e todas as suas hostes de demônios, né? Todos aqueles espíritos malignos. Jesus enfrentou e venceu todos. Na cruz do Calvário, Jesus deu checkmate. Na cruz do Calvário, Jesus nocauteou Satanás. A Bíblia diz lá em Colossenses que Ele o expôs a público, trouxe a público e despatenteou todas as hortes da maldade, todas as legiões das trevas, foi tudo despatenteado e colocado e trazido a público. Jesus venceu na cruz do Calvário, onde todo homem perdeu, todo homem desde o Jardim do Éden perdeu até o Calvário. Todos perderam, mas Jesus venceu. Todos cometeram pecado, mas Jesus veio santo e foi santo até o último dia e foi obediente até a morte de cruz. Jesus foi o único que não cometeu pecado. Ele é o segundo Adão, o Adão que cometeu pecado. O pecado entrou no mundo e trouxe a morte. Jesus veio trazendo a vida e trazendo imortalidade através da palavra de Deus. Então é essa palavra, a palavra da fé, a palavra de confiança. O teu Senhor, o teu Salvador é corajoso, Ele é o leão da tribo de Judá. E que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.